Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver o Inegociável de hoje, mas eu quero agradecer a você pela sua perseverança. Que bom que eu não estou sozinha nessa luta, que bom que estamos juntos, estamos perseverando aqui. Como vocês podem estar percebendo, os evangelhos dessa semana estão nos dando uma direção muito concreta do que nós precisamos. Os evangelhos estão dizendo para nós: olhem para o céu, olhem para a vida eterna. É o próprio Jesus que está dizendo isso para mim e para você. Diante de tudo que você está vivendo, o céu está gritando para você essa semana através da liturgia. Olhe com olhar fixo para Jesus. Olhe com olhar fixo para o céu. Bem, a palavra é Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. E diz assim: Jesus tornou a falar-lhe por meio das parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que se celebrava as bodas de um filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhe: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para seu negócio. Outros lançaram mão de seus servos, insultaram-no e os mataram. O rei soube, indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Bem, como eu estava dizendo no início, as palavras dessa semana, a começar lá do jovem rico e até hoje com essa parábola da festa, das bodas, né? É um convite para nós a olharmos e ver que Deus está gritando e dizendo nessa semana de forma muito concreta: olhem para o céu, invistam sua vida para a vida eterna. A coroa não está aqui, a recompensa está no céu. Mas eu gosto sempre de trazer a palavra para mim, para aquilo que eu estou vivendo hoje, dentro do contexto que eu estou vivendo hoje, do que o mundo está vivendo hoje. O que essa palavra quer dizer para mim? O que essa palavra quer dizer ao seu coração? Bem, a palavra termina dizendo que muitos são os chamados. Muitos são os chamados para essa grande festa. Mas poucos são os escolhidos. E me chama a atenção que diz assim, o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Quantas vezes a gente fica questionando, mas como que será, né? A eternidade, como que será? A gente fica assim, tentando imaginar, mas a própria palavra de Deus, o próprio Jesus já nos disse, já nos indicou como é. E essa é uma das palavras que ele diz. De forma concreta, o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho.
Depois ele diz, olha, ele enviou os servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Vou ficar com essa parte aqui. Eles não quiseram vir. Todos nós somos convidados. Todos, sem distinção de nenhum. Todos são criaturas, obras-primas de Deus. São imagem e semelhança de Deus. E esse convite é para todos. E como diria Monsenhor João Zabib, todos é todos. Mas nós já sabemos que todos são convidados. Mas muitos não querem ir a essa festa. E aí, diante disso, uma outra parte que eu acho muito bonita e trago agora para a minha vida. Ontem eu falava sobre isso e hoje eu vou repetir. Que bom que eu recebi esse chamado. Que bom que eu fui convidada. E eu fui. E eu estou cada dia tentando corresponder a esse convite de Deus. Porque a ilusão minha seria que a festa é aqui. Nessa vida, eu estou apenas trilhando o caminho para chegar nessa grande festa, que é a vida eterna. Mas que bom que eu não simplesmente, como foi o jovem rico, eu não deixei o Senhor sem resposta. Eu estou a caminho. E eu preciso buscar estar a caminho todos os dias para chegar nessa grande festa. Porque a palavra continua dizendo que ele começa a dizer, né, de quem veio, de quem não veio, e que mandaram matar, aquela coisa toda. E por fim, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos, incendiou-lhes a cidade, disse depois a seus servos, o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se ele pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Mas o rei, quando entrou, viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe, meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? E o homem não proferiu palavra alguma. Eu confesso que isso até me chamou a atenção, porque eu até olhei aqui, deixa eu botar aqui para... o que significa isso? O que significa... Estou aqui ao vivo, tá? O que significa no Evangelho de Mateus 22, o homem que não tinha vestes nupcial. Qual a explicação teológica para isso? Porque a palavra tem muitos detalhes e eu não podia passar por esse detalhe assim, esse detalhe da palavra do banquete de casamento. No contexto da época, olha só, em festas reais de casamento, o anfitrião, o rei, muitas vezes oferecia vestes próprias para os convidados. Ou seja, não era questão de pobreza ou de não ter roupa adequada. A veste estava disponível e gratuita. Bastava aceitar. Olha só. A veste representa, de forma teológica, né? A veste representa a vida nova recebida de Deus, especialmente no batismo. Aceitar o convite para ir à festa é acolher o reino. Mas entrar sem a veste é querer participar sem deixar-se transformar pela graça. Olha que profundidade. Porque quando eu olhei a princípio eu disse,
Nossa, coitado do homenzinho, estava lá sem a veste, acho que o bichinho era pobre. Mas o anfitrião oferecia a veste. Não era por uma questão de não ter condições, porque ela estava disponível. Era só aceitar e usar. E aquele homem não estava assim. Então isso significa dizer de que ele queria entrar na festa, mas não queria assumir, deixar ser transformado por aquilo que ele estava ali. Ou seja, ele foi, mas ele não foi. Ele estava em cima do muro. E é interessante que, olha só, a veste nupcial é a graça santificante manifestada em uma vida convertida e coerente. O homem sem a veste é aquele que até aceitou o convite de Deus, mas não deixou ser transformado por ele. É isso que eu dizia agora para vocês. Então, meu irmão, quantos? Eu vou até colocar aqui, ó. Veste nupcial. Essa veste que Deus já garantiu para nós na cruz. Essa veste já está garantida. E o que eu preciso hoje dizer para o meu coração é exatamente isso. Evelyn, essa veste já está garantida. Basta você aceitar. A salvação, Jesus já nos garantiu na cruz. E o que é que falta agora? Aceitar. Não apenas estar na festa, ir ao encontro da festa, ir ao encontro da vida eterna, mas permitir que esse caminho, que a salvação, assim como foi na casa de Zaqueu, de fato entre na minha casa, entre na minha vida. Chega a ser durante esses dias, chega a ser uma leitura, vamos dizer assim, um pouco diferente. É uma dimensão teológica, é uma dimensão espiritual muito mais profunda, as palavras dessa semana. Mas ela nos aponta a uma única direção. Nós começamos com o jovem rico. Vou até pegar aqui meu caderno para ir refazendo esse caminho com você. Nós começamos com o jovem rico e ali Deus dizia que muito além do que você faz, da regra, da lei, Ele queria ter intimidade e que nos fazia realmente nos perguntar: eu tenho intimidade com o Senhor? Qual é a verdadeira intimidade? É aquela que é gerada por amor, não por interesse. Depois, a gente continuava esse evangelho e nós entendíamos de que a verdadeira recompensa que nós podemos receber já está garantida, está no céu, é a vida eterna. Ontem nós falávamos também do reino dos céus e via de que somos agraciados por não morrer, por não chegar no último segundo da nossa vida sem conhecer o Senhor. E ao mesmo tempo que Deus nos convidava a ter um olhar de misericórdia para com aqueles que ainda não encontraram. E não cairmos na tentação de sermos como aquele filho, aquele irmão do filho pródigo, que quando o filho pródigo voltou, ele ficou chateado com o pai, porque nem ele que tinha permanecido ali na casa do pai tinha sido digno de ganhar uma festa e tamanhas honrarias que aquele filho que estava voltando. Então nós precisamos ter esse olhar de misericórdia também para quem está chegando agora, para quem está recomeçando agora, e saber de que não haverá uma balança ou um pódio para ver quem chega em primeiro lugar no reino dos céus, porque a nossa vaga já está garantida. A vida eterna já está garantida. Nós fomos marcados pelo batismo com esse selo de céu, de filho e filha amada de Deus. Por isso que no evangelho de hoje, o Senhor continua falando sobre o reino dos céus, mas agora
Ele está dizendo para mim e para você. Muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Aqueles grandes senhores, né, não quiseram ir para a festa. Então, foi lá buscar bons e maus, a palavra diz, nas encruzilhadas, e ali encheu de gente ali. Mas havia um homem que de todas aquelas pessoas não estava com a veste. Então, meu irmão, isso quer dizer para mim e para você que não basta estarmos na igreja. Não basta estarmos na adoração. Não basta, eu volto àquilo lá do princípio, não basta viver a lei como o jovem rico. Mas é necessário que o meu e o seu coração, ele seja transformado. Não é necessário apenas estar, mas é necessário deixar ser transformada pela palavra de Deus, pelo Senhor. Por isso, eu peço essa graça ao Senhor, que eles não nos deixe ter um coração indiferente, de ter um coração acostumado, porque nós precisamos. Nós precisamos sim, em cada minuto da nossa vida, deixar ser transformado pelo Senhor. Senhor, não me deixe ser esse homem, não me deixe ser essa figura dessa parábola que estava na festa, mas não queria assumir com a sua vida, não queria deixar ser transformado com a sua vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos forma, o Senhor nos direciona. Obrigado, meu Deus. Bendito seja o teu santo nome, que vem ao nosso encontro e nos ensina com misericórdia a te seguir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser.